Para alguns adolescentes, a dança vira linguagem, é onde a timidez se dissolve e a amizade ganha corpo. Raíssa e Daniele viviam isso e contavam com o Neylor, o amigo bom de dança, e era ele quem puxava o ritmo e juntava a galera. E fazia parte do grupo também o Denis, um guri bom de bola e parceiro leal, desses que todos nós queremos ter em nossas vidas. O grupo passava horas juntos e quando a gente olha de fora, parece muito simples, né? Juventude, confiança e rotina. O problema se dá é quando uma nova adolescente entra para esse grupo animado. É a partir disso que se inicia uma tragédia. Como sempre, alguém acreditando na pessoa errada. Conheça agora o caso da chacina do ciúme na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia. Vamos iniciar falando então do Neylor Henrique Gomes Carneiro. Ele é filho do seu Fábio Almeida e da dona Marisa Gomes, todos moradores de Aparecida de Goiânia, lá no estado de Goiás. A família Simples fala que o Neylor, aos 18 anos, na época dos fatos, era estudante do ensino médio da Escola José Bonifácio da Silva, que fica no setor Campos Elíseos. No ambiente escolar, o Neylor, ele era muito querido pela gurizada, né? Ele era simpático, muito atencioso com os amigos e um guri que tinha um talento na dança. Era costumeiro, inclusive, que ele ensinasse os passos quando ocorria algum evento. Ele estava sempre ativo com os amigos, principalmente dançando, porque ele adorava dançar. Junto do Neylor estava também o estudante da mesma escola, Denis Pereira dos Santos, com 16 anos na época dos fatos. E o contexto familiar do Denis é um pouco diferente dos demais. Ele foi criado pelos avós. A dona Filipa, vó dele, diz que o neto era o menino mais lindo que ela já viu na vida dela. A avós e o neto viviam juntos numa casa simples e ele garantia aos avós que cuidariam deles até o fim da vida. O Denis, ele tinha um talento para o futebol, tanto que ele era conhecido na região por ser um destaque em campo. Colecionava medalhas e troféus e na escola os amigos o conheciam. E nas escolas ele era descrito como bem-humorado, sempre contente, rindo. Além disso, ele era um orgulho para a família dele, nunca se meteu em confusão, nunca levou problema para casa, era um parceiro fiel. Mas ele tinha um sonho, mudar a realidade daquela família através do jogo de futebol, porque ele tinha convicção que se tornaria um jogador famoso. Denis também era muito amigo da Raíssa de Souza Ferreira, que na época tinha 15 anos. Esta era a única filha da dona Carleci Ferreira. E segundo essa mãe, fazia de tudo para que nunca faltasse nada para aquela filha, que era muito carinhosa, tinha um coração gigante e adorava dançar. Né? Tinha uma amiga inseparável, que é a Daniele Gomes da Silva. Na época também com 15 anos, elas estudavam juntas e moravam próximas. A Daniele é a filha da dona Maria do Carmo Pereira, que tem muito orgulho quando descreve a filha sendo estudiosa, inteligente, bondosa, uma guria ímpar. Ela também não era uma menina de levar problema para casa. Gostava de ler e passar aí um bom tempo dançando junto com a amiga Raíssa. E essa era então a realidade dos 4 amigos: Denis, Neylor, Daniele e Raíssa. Eles moravam próximos, estudavam na mesma escola, vinham de uma realidade simples, os pais trabalhavam para manter a casa, sempre com muita dificuldade e na luta diária, e esses amigos se juntavam ali para dançar geralmente juntos, porque era o que eles mais gostavam de fazer, e pode-se dizer que era a dança que reunia todos. Mas acontece que em junho de 2013, o Neylor, ele acaba conhecendo uma menina, inicia ali um namoro, né, um namorico, estava muito contente, e essa namorada, ela era compreensiva com o Neylor quanto às amizades que ele carregava desde a infância. E por sorte, essa guria passa a ter o login da conta do Facebook do Neylor, o que desenrolaria, o que
ocorreria ali adiante. Nesse mesmo período, surge neste grupo de amigos uma guria que na época também com 15 anos, estudante da mesma escola, e devido à idade dela, eu não posso estar revelando o nome dela, portanto chamarei ela de Erlen, ok? Essa guria se aproxima muito da Raíssa e da Daniele e passa a frequentar a casa dessas duas amigas, então elas passam a ficar mais próximas. A mãe da Raíssa, ao ver a nova amizade, questiona a filha. Ah, essa guria é uma pessoa boa e tal. Mas a filha, tadinha, não via maldade e disse para a mãe que ela era muito boazinha. Mas o que ninguém imaginava é que a Erlen, aí aos 15 anos, namorava um bandido. Ela namorava um bandido. E esse relacionamento teria iniciado em junho de 2013. E o amor dela era o Taigo Henrique Alves Santana, que na época tinha 18 anos, completados em abril de 2013. Esse cara não valia nada, morava lá em Aparecida de Goiânia, porém na região setor Caravelo. Inclusive, foi devido a essa localidade que ele recebe o apelido de Taiguinho do Caravelo. Apesar da pouca idade, já havia contra ele registros que provavam que ele era rodado no mundo do crime. Líder de um grupo criminoso que incluía menores de idade que o idolatravam. E exemplo disso é o menor Elvis, que a própria mãe do Elvis diz que esse filho, depois que conheceu o Taigo, a vida virou uma desgraça só. E o Taigo possuía uma extensa ficha criminal, iniciada ainda na adolescência, lá por volta dos 14, 15 anos. Pesavam contra ele em torno de 10 roubos, principalmente em joalherias. E segundo a TV Serra Dourada do SBT, o Taigo roubou residências e veículos, chegou a cumprir medida protetiva em um centro de internação do batalhão Anhanguera, onde naquele local ele matou outro menor de idade. Em 2013, ele era o principal suspeito de ter assassinado um comerciante chamado Greg Carlos da Silva, lá no setor Madre Germana 1. E segundo essa mesma reportagem, ele era suspeito de mais homicídios. Havia registros de receptação e porte de armas, e ele utilizava uma carteira de habilitação falsa em nome de Mateus, e apresentava-se com esse nome para enganar as pessoas. E ainda assim, a Erlen achou uma boa ideia namorar com esse cara. E se engana quem pensa assim, ai, mas ela não sabia quem ele era. Não, ela sabia quem ele era. E segundo ela, o próprio namorado a contou que estava envolvido em 10 homicídios. Mas ele não agia sozinho, ele contava também com um amigo criminoso de longa data, que é o Alisson Pereira Costa, 19 anos, conhecido como Blim Blim. Esse tão ruim quanto o próprio Taigo. A Erlen, então, inicia esse namoro com esse bandido nos últimos 2 meses. E segundo o próprio Taigo diz que a namorada instigava ele, de certa forma, a ter coragem. Porque veja bem o que acontece. A Erlen se aproxima da Raíssa e da Daniele. Passa a andar com essas duas amigas, que eram muito próximas do Denis e do Neylor. Automaticamente, ela passa a ter contato também com esses 2 guris, né? Que faziam parte daquele grupo de amigos. E de acordo com relatos reunidos em entrevistas e depoimentos, a Ellen diz que o Neylor Henrique Gomes Carneiro teria trocado mensagens com ela via Facebook. Mas vocês lembram que eu contei que o Neylor estava em um namoro recente e que a namorada dele tinha acesso ao Facebook? Pois é. Essa guria mostraria posteriormente as mensagens da Erlen para o Neylor, sendo que, eu vou deixar o print aqui para vocês verem na tela, como ela chamou ele por 2 vezes, mas o Neylor não teve nenhuma interação. Agora, se tem uma outra conversa, eu não tive acesso. E eu digo isso porque cai no ouvido do namorado criminoso dessa guria aí algo muito diferente do que mostra esse print. Existem 2 versões que aparecem em narrativas públicas. A versão apresentada pelo próprio Taigo é que ele não sentia ciúmes da namorada, mas que a verdade é que a própria Erlen teria mostrado para ele mensagens do Neylor e ficava tentando provocar no namorado
uma reação para testar dele uma postura. Conversa do Neilo barulhando lá no Facebook. Falou, você realmente não gosta de mim? Olha que o cara me barulhando aqui. Prova então que você gosta de mim. Mata pra matar a mãe dela e ele, né? Ela me pedindo. Eu falando, não, vamos ficar comigo, vamos fugir comigo. Ela falava, era matando o Neilo e a mãe dela. Quando eu vi que eu não tinha outra maneira de você provar o seu amor por ela, não? Só que essa versão é desmentida pela Erlen, que conta outra coisa. Ela diz que o Taigo, seu namorado, teria tido acesso à sua conta do Facebook, onde ele viu mensagens do Neylor para ela e ele não se agradou nada daquilo, porque alguém estava mexendo com a mulher dele. Logo, ao ver as mensagens, ele teria então ligado para o Neylor exigindo que ele parasse de entrar em contato com a Erlen. Mas, em resposta, o criminoso se sentiu ameaçado, porque ele diz o seguinte, que o Neylor falou que ele não imaginava com quem ele estava mexendo. Então, antes que ele fosse atacado, ele resolve atacar. E é claro, né, gente, que essa história do Taigo aí, de se sentir ameaçado, é pura balela. É uma desculpa que ele arruma para justificar a ruindade que ele era em pessoa. Porque olha o que esses malignos fazem. Conforme é publicado no site do Tribunal de Justiça de Goiás, no dia 19 de agosto de 2013, o Neylor e o amigo dele, Denis, e mais outros guris ali que estudavam na escola, eles vão, né, para aula, só que daí eles chegam atrasados. E segundo um deles contaria, posteriormente, é que devido ao atraso, eles foram impedidos de entrar na escola. E com medo também de ir para casa e os pais brigarem porque eles chegaram atrasados, eles se direcionam para um lugar conhecido por ter um lago próximo à escola. E aí lá eles batem foto, eles fazem vídeos para postar na rede social. E é justamente nessa gravação de vídeo que se tem a última imagem do Neylor e do Denis com vida. Era em torno das 10h30 da manhã quando eles saem desse local. Mas estranhamente, no momento que eles vão sair, eles estavam filmando e se observa, diante dessas imagens, que o Neylor, naquele momento, recebeu uma mensagem, porque ele fica olhando para o celular e, posteriormente, ele conta aos amigos que estava muito preocupado por conta de umas ameaças que ele estaria recebendo do namorado de uma guria que ele teria conhecido há pouco tempo. Sem saber de quem se tratava, né? Os guris ali vão para casa e o Neylor e o Denis seguem para casa do Neylor. Mas eles não entram na casa, eles ficam na frente da residência, sentados em uma calçada que fica no bairro Jardim Tiradentes. E ali eles ficaram olhando aqueles vídeos que eles postaram, riram, enfim, coisa de gurizada. Mas, em paralelo a tudo isso, desde o momento em que eles foram para aquele local lá do lago, havia a Raíssa, que também não foi para a escola aquele dia. E a mãe dela, a dona Carlice, conta que a filha não foi para a escola porque estava com cólicas. Mas, em torno das 10h30, 11 horas da manhã, a Daniele e a Erlen aparecem na casa da Raíssa para saber por que ela não foi para a escola, o que aconteceu. A mãe da Daniele trabalhava o dia inteiro e imaginava que a filha estava em casa, né? Quando, na verdade, a Daniele, então, estava lá na casa da Raíssa e as três, no pátio da casa, ligam o som onde a Daniele e a Erlen dançavam enquanto a Raíssa, que estava com cólicas, acabou filmando as amigas. Essa também é a última imagem que aparece as três juntas. Perto do meio-dia, a Erlen diz que vai embora e sai da casa da Raíssa e se encontra depois com o namorado Taigo, que já estava armado no centro rodoviário esperando ela. Taigo estava junto com o menor Elvis, aquele que idolatrava ele a todo momento, juntos em um Gol prata. A Erlen é questionada pelo Taigo onde o Neylor morava. Só que ela não sabia onde era, mas conta que a Raíssa, amiga dela, sabia onde é que o Neylor morava, bem como o Denis, que poderia levar eles até a casa do Neylor, né? Muito amigos, eles eram inseparáveis. O Taigo, o Elvis e a Erlen se direcionam à casa da Raíssa. E assim que eles chegam na frente dessa residência, estava a Daniele e a Raíssa ali, né, na frente da casa.
E por incrível que pareça, nenhum vizinho, ninguém viu nem o veículo, nem as meninas, nem nada. Mas se saberia posteriormente, né, que a Raíssa e a Daniele, elas entram neste carro sob ameaça e sentam no banco de trás. Lembrando que este Gol só tinha 2 portas. E no banco de trás, as duas eram a todo momento ameaçadas pelo Elvis, que também estava armado. A Raíssa é usada como isca e sendo obrigada a contar onde é que era a moradia do Naylor. Então, naquele momento, né, ela fala ali onde é que era, eles vão até esse local e encontram o Dennis junto com o Naylor vendo o vídeo. Quando o carro para e o Elvis ordena com que os 2 guris também entrassem no carro. Sob a mira da arma, eles obedecem, sentam no banco de trás. Como tinha muita gente, fica da seguinte forma: as 2 amigas sentam uma no colo da outra. O primeiro a entrar no carro é o Naylor e o Dennis senta no colo dele. Depois, então, o Elvis senta na outra ponta, armado. E na frente fica a Erlen no banco carona, enquanto o namorado dirigia com uma arma no colo. E a partir daí, eles dão seguimento para a Serra das Areias, o que levaria 30 minutos do ponto inicial. Nesse caminho, o Taigo liga para o amigo dele, Blim Blim, pedindo para que ele fosse até a Serra das Areias, um local onde o Blim Blim conhecia muito bem, e que ele deveria também levar uma pistola específica. Enquanto isso, os amigos eles eram coagidos no banco de trás, as meninas rezavam, choravam, atormentadas, desesperadas, até que em determinado ponto da estrada, no meio do nada, o carro para e ele estaciona. Taigo ordena que desçam um a um e fizesse uma fila, porque assim evitaria a fuga. O Alisson Blim Blim encontrou o grupo nas proximidades da serra e o grupo entra em direção ao centro da mata, longe o suficiente para que ninguém visse e nem ouvisse o que ocorreria a partir dali. E em paralelo a isso, na casa dos adolescentes, os pais tocavam sua rotina normalmente, né? Até porque a maioria deles trabalhava fora, acreditava que os filhos estavam em casa. Agora, os avós do Dennis acreditavam que o neto estava com o Naylor, né? E eles vão dando continuidade às atividades, um pouco preocupados a cada minuto que passava, e esse neto não chegava em casa. Esses pais, gente, não imaginavam que esses filhos estavam nos maiores apuros nesse momento, porque durante aquele trajeto que eles vão andando ali no meio do mato, o Naylor, ele chorava muito, ele implorava pela vida dele, para que soltassem, né? Os amigos, enfim, a Daniele e a Raíssa, elas seguravam a mão uma da outra, rezavam, estavam tomadas pelo desespero. O Taigo chega em um determinado ponto da Serra de Areia, que na verdade aquela região ela é uma área ambiental, né? É onde ele ordena para que o grupo parasse ali, ficasse lado a lado. Depois disso, ele vai até o Naylor, dá um tapa no rosto do guri, manda ele se ajoelhar e depois deitar no chão de barriga para baixo. É onde ele mira contra a cabeça do Naylor e dispara. Ali, o Naylor morreu. Ali se foi o filho amado dos pais, o guri que amava dançar, que tinha muitos amigos que o adoravam. Imediatamente, Raíssa e Daniele entraram em profundo pânico, começaram a chorar desesperadas. O Dennis entrou em loucura no mesmo momento ao ver o amigo morto, enquanto a Erlen não falava nada. Ela não fazia nada, nem ao menos pedir para parar. Ela pedia, ela não falava nada. Logo, não se demora que o Alisson Blim Blim puxasse a Raíssa e jogasse no chão. Ela fica ajoelhada, ele manda ela deitar, e quem atira dessa vez é o Elvis, o menor. Ele atira contra a cabeça da Raíssa, executando ali a adolescente. E depois, o Alisson Blim Blim faz a mesma coisa, só que com a Daniele. Ele puxa a Daniele, manda ela ajoelhar e depois deitar. Logo, ela também é executada. O Dennis foi tomado ali por uma tortura psicológica, né? Porque
eles pegam o Denis e retornam até o local do carro. E depois disso, eles ordenam que esse guri entrasse no veículo e andam com ele mais 2 quilômetros distantes do ponto onde os amigos foram executados. Até que, numa estrada, em determinado momento, eles param o carro, ele é ordenado a descer do veículo, Taigo manda com que ele deitasse no chão, mas desta vez, quem executa o Denis teria sido a Erlen. A Erlen, porque, segundo o Taigo, diz que ela pediu para executar, que não era justo ele viver, já que as duas gurias morreram. Então, ela atira contra a cabeça do amigo. A outra versão da Erlen é que ela foi obrigada a atirar na cabeça do amigo, executando ele, para que ela ficasse, de certa forma, envolvida naquele crime ocorrido ali. Denis é morto, ficando seu corpo ainda perto de uma cerca. Depois disso, a Erlen é levada para a casa da tia do Taigo, que morava no setor Jardim Tropical, em Aparecida de Goiânia. E segundo essa tia, foi obrigada a amparar a guria na casa dela, porque o sobrinho a ameaçou de morte. Enquanto isso, a mãe da Daniele chega em casa do serviço, não vê a filha. A mãe da Raíssa também vê que a filha não estava em casa e vai para a casa da Daniele para ver se a filha estava lá. E a mesma coisa a mãe da Daniele faz. Vai para a casa da Raíssa, o que fez com que as mães se encontrassem no meio do caminho. E uma diz para a outra, não tem ninguém lá em casa, eu estou procurando. E aí começa já a busca do paradeiro das duas amigas. Enquanto isso, os pais de Neylor imaginavam que o filho estava na casa do Denis. E a mesma coisa os avós do Denis pensavam que o Denis estava na casa do Neylor. Só que acontece que o seu Manuel, o avô do Denis, ele vê umas viaturas ali em movimento no bairro, fica um pouco preocupado. E esse movimento das viaturas se dá porque um morador lá da região de Serra de Areia, ele tinha ido no centro. E quando ele retorna, ele vê que tinha um negócio estranho perto da cerca, né? E aí ele para o carro, olha e viu que tinha um corpo masculino ali sem vida. Logo ele chama a polícia. A polícia vai até o local e quando chega de tardinha, eles já ligam para o seu João Manuel de Santana, né, que é o avô do Denis, e informaram então que o neto dele foi encontrado morto. A reação desse avô, que criou aquele neto, foi marcada ali por profundo estado de choque e tristeza. A avó, tadinha, eu não tenho nem coração para falar para vocês o sofrimento dela, gente, porque é desesperador, né? Enquanto isso, as mães da Raíssa e da Daniele, já preocupadas que sabe lá Deus o que tinha acontecido com essas filhas, elas começam a ligar para a Erlen, porque a Erlen sempre estava na casa delas ultimamente. E naquele dia, inclusive, né, a Erlen foi à casa da Raíssa vestida com a roupa da Daniele. Então, elas passam a fazer ligações. E aí, a Erlen atende, gente. E ela tem a cara de pau de dizer que não estava com as amigas e que ela não sabia de nada delas, nem mesmo do paradeiro de Daniele e Raíssa. Gerou ali, para aquelas duas mães, uma desconfiança, uma preocupação entre todas essas famílias. Foi praticamente assim o caos instalado. Enquanto os avós de Denis, tadinhos, os dois sofredores, né, restou a eles ajeitar a casa para se despedir do neto em profunda dor. E principalmente, quem teria feito aquilo com aquele guri que só sabia jogar futebol, não saía nem de dentro de casa para nada. O máximo que ele fazia era jogar com os amigos ali da rua, do bairro, que conhecia a vida inteira. E aí vem a pior parte, que é a frieza do Taigo no velório do Denis, porque ele vai lá e ele se apresenta para a família das vítimas como Mateus. Este bandido foi lá ainda prestar solidariedade. O enterro do Denis ocorreu no dia seguinte e foi bem triste, gente. A família dos outros 3 adolescentes que, em meio à busca dos filhos, né, ainda foram lá, participaram dos atos religiosos, cobravam por justiça, né, porque todo mundo falava assim que o guri não era envolvido com drogas, não tinha histórico de violência nem nada. Então a galera já achava assim muito esquisito o que tinha acontecido e pedia uma posição da polícia. Em paralelo a essa despedida, o Taigo, apreensivo que
Já encontraram o corpo, poderiam encontrar então os outros 3 corpos. Então ele ordena ao Alisson Plim Plim e ao adolescente Elvis que retornassem ao local do crime e ateassem fogo nos corpos. E esses 2 vão e fazem isso, vão até a Serra das Areias e incendiam os corpos de Neylor, Daniele e Raíssa. E para isso eles utilizaram de uma garrafa de gasolina. A busca pelos adolescentes ocorria por todo lugar em Aparecida de Goiânia. E os pais, tomados ali, né, por anseio para encontrar os filhos, e sabe-se lá Deus como encontrariam os filhos. Na verdade, eles tinham medo dos filhos estarem mortos, assim como ocorreu com o Denis. Até que passa ali uma semana do desaparecimento, chega 26 de agosto de 2013 e os moradores encontram restos mortais em avançado estado de decomposição, severamente carbonizados, às 2h30 da tarde daquele dia. A polícia militar foi avisada. Eles vão até o local, depois eles retiram os corpos, chamam os familiares, né, dos adolescentes desaparecidos para que houvesse a identificação das vítimas. Inicialmente isso foi feito por meio das roupas, que não foram totalmente queimadas, mas a confirmação oficial foi feita através dos exames de impressões digitais. Gente, quando saiu a notícia do encontro dos corpos e a identificação, lá em Aparecida de Goiânia, a população entrou num daqueles estados de luto que parece que pesa no ar. E o velório não tinha só clima de despedida, tinha clima de interrupção, porque ninguém ali estava preparado para enterrar adolescentes e muito menos do jeito como tudo aconteceu. Entre familiares havia amigos, pessoal da escola, e o que se via era uma fila de rostos em profunda dor. As mães eram amparadas no braço uma das outras. Colegas tentando entender como que um grupo tão comum, tão cotidiano, poderia ter virado notícia nacional. E a sensação mais cruel é essa, né? Porque não é só a tristeza, é a injustiça, é perda fora da ordem natural das coisas. A investigação se deu pelo comando do delegado Kleber Toledo, que ouvia os relatos dos amigos, da própria escola, da família de cada adolescente, e havia um nome em comum, que era o da Erlen. E aí eles, em contato com a família da Erlen, a equipe obtém a informação de que a adolescente chegou a entrar em contato com os próprios pais depois do desaparecimento. E nessas conversas ela dizia que estava bem, que estava viajando com o namorado pelo interior do estado de Goiás, mencionou inclusive a cidade de Piracanjuba. E que logo ela retornaria para casa. Olha só, uma adolescente de 15 anos assim, tá? Namorando e viaja com o namorado. Um negócio bem de louco, bem de louco. Essa Erlen, ela era considerada a única sobrevivente e testemunha essencial, né? E a localização dela foi o ponto de virada na investigação. Ela foi encontrada dia 31 de agosto de 2013 num suposto cárcere privado, né, na casa da tia do Taigo, do namorado dela. E essa tia imediatamente disse para a polícia: "Ah, não, eu tô com ela aqui porque eu fui coagida, meu sobrinho é um bandido, me ameaçou e tal, tal". E a mesma coisa vai dizer a Erlen, né? Porque daí na hora de se safar, vocês sabem como é que é. Esse local, a polícia avistou que tinha realmente um colchão fino em um dos cômodos onde a Erlen ficava. E aí ela conta que ela não falou nada porque ela tinha medo do namorado, né, que era muito violento. Naquele momento ela não é levada à delegacia. Até na época foi muito comentado sobre isso. Mas aí o pai dela disse que ela deveria colaborar com a polícia. E depois disso é que ela vai para a delegacia 12 horas depois que eles a encontram. Lá ela decide colaborar, contando aos policiais que o namorado dela não era o Matheus, que o namorado dela era Taigo, e ela passa o nome do namorado completo. A polícia já sabe de quem se trata, porque o cara, né, era mais sujo do que pau de galinheiro. Começa a detalhar a questão do crime, como é que ocorreu, como é que foi. Não, eu tava na porque pra mim ele não ia fazer. Você não imaginou que isso ia acontecer, não? Pro Alisson, falou assim: ó, eu tô com 4, como que ele falou, eu tô com 4 presuntos aqui no carro, você tá onde? Aí ele falou, né, não deu pra me escutar. Aí ele falou assim: não, me espera lá perto da serra e leva a ponto 45.
Aí a gente foi. E o Denis não falava nada? Você não falava nada? Ele só chamava, eu ficava afastada. Eu ia falar o quê? Não ia adiantar. E aí, 3 dias depois, dia 4 de setembro de 2013, a Polícia Civil montou uma grande operação com apoio do Grupo Tático 3 para prender os envolvidos nesse assassinato, nessa chacina, né? E aí o trio de criminosos estava escondido em um barracão no setor Recanto do Bosque, em Aparecida de Goiânia. A polícia, assim que chega, já é recebida a tiros. O Elvis estava do lado do barracão. O Taigo e o Elvis foram detidos e encaminhados à delegacia. Agora, o Alisson Blim Blim, ele tenta fugir e acaba sendo baleado na perna e, diante disso, ele foi encaminhado ao hospital. Na delegacia, o Taigo confessa o crime. Ele diz que não premeditou o que fez, que ele fez tudo no mesmo dia que ligou para Neylor. Contou que ele não tinha ciúmes da namorada, mas que ela queria uma prova de amor. No entanto, a investigação precisou desvendar as contradições, porque o Taigo diz que a Erlen, sua namorada, é quem matou o Denis. E aí, meus amigos, a namorada é obrigada a esclarecer todos os fatos e contar tudo novamente. Então a Erlen volta a prestar esclarecimentos na polícia, só que daí na hora de falar ela se embaralha, ela entra em contradição. Agora eu vou deixar aqui uma parte da fala dela para vocês passarem um pouquinho de raiva junto comigo aqui, tá? A verdade pra você, não tô mentindo, não tô verdade. Não, a gente foi de a pé. A pé? Não, de carro, mentira. A gente foi de carro. É porque faz tempo, eu tô me confundindo. Desculpa. Então o primeiro tiro foi eu. Foi, né? Aí ele falou assim. Quem? O Taigo? Aí ele falou assim, agora você atira, pra você ter culpa também. Ele falou 2 vezes pra mim, atira. E o Denis estava deitado. Agora eu comecei a falar a verdade. O Denis estava deitado. Aí o pai falou assim, atira. Foi quando eu peguei ele atirei. Eu tava com medo, porque eu sabia que se eu não tivesse dito quem era que ia levar, era eu. Eu tava com medo. E depois dessa declaração, imaginem só como ficou as pessoas, né? Possessa da vida, porque, na verdade, ela poderia ter evitado, não levando o namorado até a casa da Raíssa, para começar por aí. E como vocês viram, né? Ela não pede misericórdia, ela não pede para parar, ela não fala nada. Ela só vai. E foi diante de tudo isso, mas a confissão dela do que ela fez, ela foi encaminhada para a medida socioeducativa em uma instituição para menores. E o envolvimento dessa amiga que ninguém queira na vida trouxeram graves consequências para a família dela. Porque a família dela passou a sofrer ali, né, uma pressão social e, por bem, foram embora definitivamente do estado de Goiás. Para a investigação, o crime não foi meramente passional, mas sim motivado por motivo torpe. E, segundo o delegado, o Taigo agiu para se autoafirmar no mundo do crime e preservar aquela imagem, né, de bandido temido, sob a lógica de que bandido não pode ser corno. E isso não é eu que estou falando, é o delegado que disse. A perícia, ela confirmou que as 2 armas apreendidas com os suspeitos, que foi uma pistola e um revólver, foram as mesmas utilizadas nas execuções. Houve também a apreensão de celulares e diligências técnicas que ajudaram a reconstituir contatos e deslocamentos na data do crime. O delegado Rogério Bicalho, ele apresentou uma conclusão do caso, encaminhou até a justiça e sustentou a necessidade de prisão preventiva, apontando a gravidade e risco de fuga. Elvis, o menor, que participou de tudo isso, assim que ele foi para a delegacia, e segundo é informado pela mídia jornalística Sagres, ele já possuía um histórico infracional, tendo sido internado anteriormente por 2 vezes no Centro de Internação Provisória, diante do crime dos adolescentes, né, lá na Serra de Areia. Ele foi encaminhado para a medida socioeducativa de internação por 3 anos, com reavaliações que deveriam ocorrer semestralmente. Mas ele permaneceu apreendido por 10 meses, porque esse cara, ele foge. Até que no dia 5 para 6 de julho de 2014, ele já tinha completado 18 anos, acabou sendo abordado na rua do setor Caravelo por ocupantes de um carro preto que efetuaram um disparo contra ele e fugiram em seguida.
Elvis foi atingido no tórax e nas 2 pernas, morrendo antes mesmo do socorro médico. Enquanto isso, as etapas iniciais do julgamento de Taigo ocorreram sob a presidência do juiz Leonardo Curado Fleury Dias, da 4ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia. No dia 5 de março de 2014, realizou-se a primeira audiência de instrução, onde foram ouvidas 5 testemunhas, incluindo os pais das vítimas. E depois, 26 de março de 2014, ocorreu o interrogatório dos acusados Taigo Henrique Alves Santana e do Alisson Pereira Costa e Silva, o vulgo Blim Blim. No interrogatório, o Alisson afirmou que ele não tinha sequer nenhuma participação com aquele crime e que o nome dele estava envolvido por conta do carro. Isso porque, no dia dos fatos, cedo o carro dele estragou bem na frente da casa do Elvis. Né, estava com problema de ignição, aí o carro não pegava. Coincidência ou não, a filha dele estava doente, mal e precisava ir para o hospital. Então quem chega ali é o Taigo com o carro do Taigo. Então ele pede esse carro emprestado para que levasse, né, a filhinha para o hospital. Então ele vai com a filha para o hospital com o carro do Taigo e fica lá até as 3 da tarde. Já a versão do Taigo é que na noite anterior do crime ele passou a noite inteira usando drogas junto com o Elvis. No final da manhã, então, a namorada dele, a Erlen, na época dos fatos, pediu que ele fosse buscá-la no colégio. O Taigo consegue fazer com que o carro do Alisson funcione, né, que estava estacionado na casa do Elvis, e os dois juntos vão até ao encontro de Erlen, onde ela, naquele dia, teria instigado dele, né, aquela masculinidade. E, segundo as palavras dele, ela gostava de homem corajoso, bandido. E diante dessas alegações, no dia 3 de junho de 2014, o juiz decidiu que eles eram réus que seriam levados a júri popular, mantendo a prisão preventiva devido à periculosidade. Passa-se 6 anos depois do ocorrido, quando o júri dos réus Alisson e Taigo foi marcado para 2019. E aí o que acontece, gente, é que o Alisson não vai para o banco dos réus. Isso porque ele morre antes do julgamento. Resta só a ser julgado o Taigo, que teria então uma versão apresentada completamente diferente de todas as alegações anteriores. O julgamento ocorreu no dia 15 de abril de 2019, tendo a defesa desse réu por ninguém mais, ninguém menos que o doutor Helder de Assis Miranda. Este advogado, ele atua com frequência em casos de júri, recursos criminais, processos de grande repercussão no estado goiano. É um advogado bem experiente, tá? E aí, gente, a história ganhou uma virada importante. A nova tese e a nova versão. Afinal, os outros 2 envolvidos estavam mortos, e mortos não falam, né? Então, naquele momento, é o seguinte, o Taigo, ele sai de culpado e passa praticamente a ser visto como uma vítima. Ele não teria comandado morte alguma, muito menos por ciúme. Ele teria sido coagido pelo Alisson Blim Blim a fazer o que teria feito. Isso porque ele estava com medo. Medo porque, se ele falasse a verdade, o Alisson Blim Blim, então, nessa versão aí, teria ameaçado de matar toda a família dele. Então, por isso que ele teria contado o que contou anteriormente. Mas a versão nova, ele conta que o Naylor vendia drogas para o Alisson Blim Blim. Mas o Naylor estava em dívidas, estava devendo. E foi quando ele recebeu uma ordem do Alisson para que fosse atrás do Naylor, né? E já que a namorada tinha aquele contato próximo, acaba ocorrendo o que ocorre. Mas toda essa versão confronta totalmente a acusação e o conjunto probatório. A sessão do Tribunal do Júri avançou por quase 10 horas e o veredito mostrou um detalhe importante. Os jurados não caminharam ali por unanimidade. O resultado final foi uma condenação pesada, 63 anos de prisão em regime inicialmente fechado. A sentença considerou 4 homicídios triplamente qualificados, além de outros delitos que foram discutidos no processo. E conforme a cobertura jornalística da época, ele acabou sendo absolvido, tá, de parte das imputações como
como, por exemplo, a ocultação de cadáver e uma das corrupções de menores. Na leitura da pena, ainda entrou um ponto técnico que muda a percepção do público, que é a detração, ou seja, o abatimento, né, de tempo que ele já estava preso. E como eu tinha dito para vocês, ele já estava custodiado havia 6 anos. E a conta, então, apresentada naquela ocasião, reduziria o saldo imediato para 57 anos. E ainda assim, o advogado de defesa disse que recorreria à decisão. Porém, pouco mais de uma semana após o júri, no dia 23 de abril de 2019, o Taigo, junto com outros 23 detentos, fugirão do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. De acordo com o Sindicato dos Servidores do Sistema de Execução Penal de Goiás, o grupo de detentos preparou uma emboscada para os agentes prisionais. E os servidores foram rendidos enquanto eles levavam os presos que trabalhavam na lanchonete da carceragem de volta para as suas celas. E durante a fuga, 6 detentos ficaram feridos, não tiveram êxito. Outros 8 foram capturados no dia seguinte, outro morreu na troca de tiros com policiais militares e o Taigo permaneceu foragido da justiça por 6 meses, onde depois ele foi recapturado. 2022, o jornal Mais Goiás informou que o Taigo se encontrava preso em Ponta Porã. E esta é a última atualização que se tem a respeito do paradeiro do Taigo. Mas para encerrar o caso com péssima notícia, né, por sinal assim bem desanimadora, embora com um histórico criminal desde adolescente, o Taigo ele foi beneficiado com a redução de pena. E que redução, minha gente, veja bem. Segundo a cobertura jornalística do Mais Goiás, a defesa conseguiu derrubar uma pena de 63 anos para 25 anos, usando de uma combinação de teses técnicas. A principal delas foi a ideia do crime continuado. Mas, ao que eu entendi, é que ao invés do tribunal somar os homicídios como 4 penas independentes e pesadas, é como se eles usassem uma pena base, aplicar um aumento nas demais mortes, o que, num total, no caso de uma chacina, vira um efeito brutal, né? A matemática muda e o número despenca. E entra mais um detalhe ainda em abril de 2022, porque segundo a mesma fonte, o crime de corrupção de menores prescreveu, o que derrubou mais 2 anos da pena. A grosso modo, é o Estado dizendo que passou muito tempo para punir. E quando isso ocorre, num caso desse tamanho, né, que foi 4 adolescentes mortos, a sensação é de impunidade, assim, ó, escorrendo pelas brechas do sistema. Então, a pergunta que fica e incomoda, como que 4 vidas, 4 execuções, uma chacina, vira 25 anos no fim da linha? É aí que entra o incômodo que a gente evita falar, mas é obrigado a dizer. Gente, lei não cai do céu. Lei é escrita, é votada, é sancionada. E é a gente, o povo que elege. Os políticos que recebem uma fortuna aí, ó, enquanto a população vive às mínguas. E quando aparece brecha, benefício automático, prescrição, manobra que encurta a pena, não é azar. É um sistema que funciona assim porque alguém permitiu que funcionasse assim. E o advogado está fazendo o seu trabalho. Então, se ele tem como apelar, é claro que ele vai apelar, porque ele recebe para isso. Então, não é aqui o caso de defender A ou B, mas cobrar seriedade em quem a gente vota e quem está lá assinando leis, aprovando leis, fazendo leis. Quem é quem? Quem é que endurece e quem é que precisa endurecer? Quem é que fecha a brecha? Quem é que abre a brecha? Isso está passando por despercebido. A população não está atenta. Não é partido, é o político em si. É individual que precisa ser visto. Porque no fim, quem fica com peso eterno não é aquele que escreveu a lei, e muito menos aquele que assinou. É a família que enterrou seu ente querido. E no fim, o criminoso, ele tem direito de mentir, claro, né? Ele pode mentir. Para ele se safar do crime que ele fez, vale tudo. Até mesmo colocar a culpa na vítima que ele mesmo matou. Porque olha a versão aí que esse guri vem. Bom, gente, eu não poderia deixar também de dizer que parece que essa Erlen, né, ela veio para a vida desse grupo só para acabar com a vida deles.
Mas fica novamente o nosso alerta, né? Cuidar de quem se aproxima, cuidar quem é que a gente deixa entrar na nossa vida. Deixamos aqui o nosso abraço para todos os familiares das vítimas desse caso. Imagino que cada ano que passa eles devem fazer as contas, né? Porque agora 2026, provavelmente cada um deles teriam constituído família, estudado, seguido uma profissão, estariam então presentes com os pais. E não é esse caso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta o que tu pensa a respeito desse caso. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e que o universo nos abençoe.